Este é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Babilônia foi tomada pelos persas, e Dário, o Medo, subiu ao trono em 538 a.C. Com a morte de Dário, 2 anos mais tarde, em 536 a.C., Ciro ocupou o trono. Em algum momento entre estas duas datas ocorreu o evento narrado neste capítulo. Daniel era ativo dirigente no reino de Babilônia, no apogeu da glória deste. Continuou morando na capital quando os medos persas ocuparam a sede do Império Universal e estava familiarizado com todos os assuntos do reino. No entanto, não deixou relato consecutivo dos eventos ocorridos durante sua longa atuação nesses reinos. Apenas refere aqui e ali algum acontecimento apto a inspirar fé, esperança e coragem no coração dos filhos de Deus em todas as épocas e levá-los a ser firmes em sua adesão ao que é reto. O acontecimento narrado neste capítulo é mencionado pelo apóstolo Paulo em Hebreus 11, onde nos fala dos que pela fé fecharam bocas de leões. Dário constituiu sobre o reino 120 príncipes, porque se supõe havia 120 províncias no império, cada uma com seu príncipe ou governador. Com as vitórias de Cambises e de Dário Táspes, o império foi ampliado e chegou a ter 127 províncias. Você pode conferir isso no livro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Sobre esses príncipes foram colocados 3 presidentes, e destes Daniel era o principal. Daniel foi elevado a este cargo pelo espírito excelente e fidelidade em sua obra. Por ser um grande homem no império de Babilônia, Daniel poderia ser considerado por Dário inimigo sido banido ou eliminado de qualquer outro modo, ou como cativo de uma nação então em ruínas, poderia ser desprezado. Deve-se dizer-se, a crédito de Dário, que Daniel foi preferido sobre todos os demais, porque o arguto rei viu nele um espírito excelente e pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Então se despertou contra ele a inveja dos outros príncipes e se puseram a buscar sua destruição. Em tudo que se referia ao reino, e a conduta de Daniel era perfeita. Ele era fiel e verdadeiro. Não podiam achar motivo de queixa contra Daniel nesse particular. Então disseram que não podiam achar ocasião de acusá-lo, exceto no concernente à lei do seu Deus. Oxalá sejam assim conosco. Pessoa alguma pode obter melhor recomendação. A Santa Bíblia continua dizendo no versos 6 a 10. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias,
fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Notemos a conduta destes homens para conseguir seus nefandos propósitos. Abordaram o rei de maneira tumultuosa, diz uma nota marginal. Chegaram como se houvesse surgido um assunto urgente para juntos apresentarem ao rei. Alegaram que todos estavam de acordo. Isso era falso, pois Daniel, o principal de todos eles, não fora consultado. O decreto que apresentaram parecia destinado a aumentar a honra e o respeito tributados à vontade real. Durante 30 dias, nenhuma oração ou petição, declararam, devia dirigir-se a homem ou a algum Deus, exceto ao rei. Por meio dessa lisonja, os príncipes ocultaram seu maligno intento contra Daniel. O rei assinou o decreto, que ficou registrado como lei inalterável dos medos e dos persas. Notemos a sutileza destes homens. A que extremos chegam as pessoas para acarretarem ruína a um homem bom? Se houvessem feito constar no decreto que nenhuma petição se fizesse ao Deus dos hebreus, já que esse era o fim desejado, o rei lhes teria imediatamente percebido o objetivo e não teria assinado o decreto. Mas deram ao decreto uma aplicação genérica e se mostraram dispostos a ignorar e insultar todo o seu sistema de religião e toda a multidão dos seus deuses para arruinarem o objeto do seu ódio. Daniel percebeu a conspiração que contra ele se tramava, mas nenhuma providência tomou para a desbaratar. Simplesmente confiou em Deus e deixou o resultado em suas mãos. Não saiu da capital com o pretexto de atender assuntos governamentais, nem cumpriu suas devoções de maneira mais secreta que a comum. Ao saber que fora assinado o decreto, ajoelhava-se no seu quarto 3 vezes por dia, exatamente como antes, com o rosto voltado para sua amada Jerusalém, e continuou elevando orações e súplicas a Deus. Nos versos 11 a 17 de Daniel 6, a Bíblia nos diz: Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.